Olá pessoal, meu nome é Edilton Júnior e hoje eu vou falar sobre modificadores de acesso. Esse vídeo faz parte do trabalho da matéria de programação orientada a objetos, lecionada pelo professor Antônio na FATEC Zona Leste. Começando com a parte teórica, os modificadores de acesso são padrões de visibilidade de acessos às classes, atributos e métodos. Define se um desses termos terá ou não acesso a algum outro. Esses modificadores são palavras-chave reservadas pelo Java, ou seja, palavras reservadas não podem ser usadas como nome de métodos, classes ou atributos. Como boas práticas, o Java, na maioria das declarações de variáveis de instância, são definidos os seus atributos com a palavra-chave private, para garantir a segurança de alteração acidentais, sendo somente acessíveis através dos métodos. Essa ação tem como efeito ajudar no encapsulamento dos dados, preservando ainda mais a segurança e a aplicação de programação orientada a objetos do Java. Por exemplo, quando o programa cria instância, um objeto de banco, a variável senha é encapsulada no objeto, onde pode ser acessada apenas por métodos da classe do objeto, os métodos getters e setters, que manipulam a variável de instância. Temos 4 tipos de modificadores de acesso: o default, o public, protected e o private, cada um com sua ação. O default ele pode ser usado em classes, métodos e variáveis, o public também. O protected e private eles já entram mais para métodos e variáveis. O default é a classe e os seus membros são acessíveis somente por classes do mesmo pacote. Na sua declaração não é definido nenhum tipo de modificador, sendo esse identificado pelo compilador. Ele não possui, como foi mencionado, não possui keyword para identificar esse modificador, ou seja, quando quiser usar package, não coloque nada. Se uma classe A estiver declarada como package e se uma classe B que estiver em outro pacote tentar acessá-la, ocorrerá erro, porque a classe B não está no mesmo pacote da classe A. Para que o acesso ocorra a classe B precisa ser criado no mesmo package que a classe A. Aqui temos um exemplo mostrando dentro do package do Java Certification tem uma classe Animal que tem um método locomover. Se criarmos uma herança para uma classe cachorro, ele terá acesso a esse método locomover. Já se tentar criar a herança de outro pacote, fazendo o import do certification animal, já não vai dar certo, ele vai dar erro. O compilador não vai aceitar. Para corrigir esse tipo de problema, é necessário colocar ambas as classes no mesmo package, ou então trocar o modificador de classe animal para public. Agora, por que usar o package? O uso do package assegura que a classe não possa ser manipulada por outras classes fora do pacote. Como exemplo, uma classe chamada criptografia, que contém métodos e variáveis necessários a um sistema de segurança.
Nesse caso, o desenvolvedor do sistema não deseja que sua classe criptografia seja acessada por sistemas externos, portanto, ele declara como package. Dessa forma, essa classe só é visível para as classes do sistema segurança. Agora, mudando para public, o modificador de acesso public é o menos restritivo de todos. Ele permite que qualquer outra parte de sua aplicação tenha acesso ao componente marcado como public. Uma declaração com modificador public pode ser acessada de qualquer lugar e por qualquer entidade que possa visualizar a classe a que ela pertence, assumindo, é claro, que a classe onde o membro se encontra esteja visível para a classe que vai acessá-lo. Como já foi mencionado, ele pode ser usado em classes, métodos e variáveis. Agora, se formos aplicar em um mesmo pacote, verificamos que fizemos aqui uma classe carros com uma string marca, string cor, uma classe motor que será acessada com potência e um método dar partida. O carro ele tem o método ligar que usa o motor dar partida. A classe faz uso dessa classe motor e tem acesso à variável e ao método a classe carro tem acesso a todos os membros marcados como public da classe motor, mesmo que as duas classes estejam em pacotes distintos. Vamos verificar agora em pacotes distintos. Temos aqui a classe carro e a classe motor vai para o pacote garagem do vizinho. Então aqui a gente faz o import da classe motor dentro do package de garagem do vizinho. E quando executamos, verificamos que ele continua tendo a comunicação, continua tendo acesso à classe motor, a tudo que tem dentro da classe motor. Temos também como fazer herança, classes derivadas. E mesmo mudando de package e sendo herança, continua tendo acesso a tudo. Verificamos na classe Fusca, que tem as propriedades da classe carro, e também dentro da classe Brasília Amarela, que está em outro pacote, sendo que herda do carro que está no pacote garagem. Aqui eu coloquei uma imagem para verificar que tudo está ocorrendo da forma correta. Se formos para o modificador de acesso protected, os membros da classe marcados com esse modificador serão acessíveis por classes e interfaces dentro do mesmo pacote e por classes derivadas, ou seja, herdadas, mesmo que estejam em pacotes diferentes. Como já foi mencionado, ele pode ser usado em métodos e variáveis. Vendo dentro do mesmo pacote, temos o método dar partida da classe motor, que está marcado com modificador de acesso protected. Os membros marca, cor e ligar da classe carro estão marcados também com o modificador de acesso protected. E mesmo assim, todos são visíveis.
Todos estão acessíveis pela classe carro. Indo para pacotes diferentes, a classe carro não compila e recebemos a mensagem de que o método dar partida do tipo motor não é visível. Um membro marcado com modificador de Access Protected só é visível para outras classes e interfaces localizadas dentro do mesmo pacote ou por seus herdeiros. Agora vamos verificar quando usamos herança. As classes derivadas têm acesso aos membros marcados como Protected na sua classe mãe, independente do pacote onde essas duas classes estejam localizadas. Vamos ver o Fusca e a Brasília amarela. Apenas o método dar partida da classe motor não é acessível pela classe Fusca. Todos os membros da classe carro e motor são acessíveis pela classe Brasília amarela. Concluindo, o modificador de Access Protected é mais restritivo do que o modificador Public, mas é menos restritivo do que os modificadores padrão e Private. Agora, falando do Private, esse modificador de acesso é o mais restritivo. Todo membro de uma classe definido com modificador Private só é acessível para a própria classe. Não importa a localização dentro de pacotes ou se a classe foi herdada ou não, o membro Private só é acessível dentro da mesma classe em que ele foi declarado. Somente pode ser usado em métodos e variáveis. Verificamos aqui a classe carro e dentro da classe motor o método dar partida está com private. Quando tentamos acessar pela classe carro, o método da partida não é visível, porque como ele está com private, mesmo que ele tivesse no mesmo pacote, aqui estão em pacotes diferentes, mesmo que estivesse no mesmo pacote, ainda não seria acessível. Aqui fizemos a herança e nenhum desses campos que anteriormente estava como private é acessível, mesmo com a herança. E aqui uma ilustração de que nenhum desses métodos que estavam com nenhum desses membros que estavam com private conseguiu ser acessado. Então, fazendo um resumo de tudo, o public ele é o menos restritivo de todos. Então, se for da mesma classe, será acessível. Se for o mesmo pacote, será acessível. Se for pacotes diferentes, também será acessível. E se for herança, continuará sendo acessível. Com Protected, ele tem todos os membros acessíveis, a não ser quando é pacote diferente. O default ele precisa ser o mesmo pacote e a mesma classe. Agora o private ele só é acessível na sua classe. Falando brevemente, existem outros tipos de modificadores, porém eles não são modificadores de acesso. Eles podem ser combinados com os modificadores de acesso e podem ser combinados entre eles, evitando apenas a combinação final e abstract.
pois um elemento não pode ser incompleto e completo ao mesmo tempo. O abstract identifica o elemento como sendo incompleto. Uma classe abstract não pode ser distanciada, ela pode ser herdada por alguma subclasse a qual pode implementar os métodos que faltam, deixando de ser abstrata e permitindo a instanciação de objetos do seu tipo. Pode ser usada apenas em classes e métodos. Uma classe abstrata pode conter métodos não abstratos. A classe abstrata pode ou não conter métodos abstratos. Se houver um método declarado como abstrato, então a classe inteira deve ser declarada como abstrata. Se uma classe herda de uma classe abstrata, é preciso que ela implemente todos os métodos abstratos para que se torne uma classe completa. Porém, é possível não implementar todos os métodos, tornando a subclasse abstrata também. O final identifica que a classe não pode ser estendida. Quando aplicada a um método, indica que este não pode ser sobrescrito. E quando aplicada em uma variável, indica que seu valor não pode ser alterado. Tornar uma classe final assegura que ninguém pode criar outra classe a partir dela, evitando o uso de subclasse modificada. O uso do modificador final deve ser planejado cuidadosamente, pois os métodos marcados como final não podem ser reescritos, perdendo essa vantagem da orientação a objetos, assim como as classes marcadas com final não podem ser estendidas. E o static é usado para a criação de uma variável que poderá ser acessada por todas as instâncias de objeto dessa classe como uma variável comum, ou seja, a variável criada será a mesma em todas as instâncias e quando seu conteúdo é modificado numa das instâncias, a modificação ocorre em todas as demais. E nas declarações de métodos, ajudam no acesso direto à classe. Portanto, não é necessário instanciar um objeto para acessar o método. Bom, esse foi o vídeo. Os modificadores de acesso auxiliam na organização dos componentes da sua aplicação ao tornar os membros das classes mais ou menos acessíveis por outras partes do seu programa. Então, ele será muito útil para organizar, para que as coisas tenham acesso de forma controlada. Espero que tenham gostado. Obrigado.